Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Você já se sentiu completamente maravilhado por algo, mas por um instante focou a sua admiração na pessoa errada? Já olhou para o mensageiro, esquecendo-se de quem realmente enviou a mensagem? No nosso encontro de hoje, vamos mergulhar em uma história poderosa sobre um milagre que atraiu a atenção de uma multidão, mas que também revelou um grande engano no coração das pessoas. É uma mensagem sobre redirecionar o nosso olhar para a verdadeira fonte de todo poder e de toda cura. Fique comigo, pois o que Deus tem para nos falar hoje pode transformar a maneira como você enxerga os milagres na sua vida. E quero te fazer um convite especial. Fique até o final, pois preparei uma oração, um clamor a Deus especialmente por você e pela sua vida. Se esta mensagem já tocou o seu coração, aproveite agora para se inscrever no canal Acordando em Oração, ativar o sininho de notificações para não perder nada, deixar o seu curtir para nos ajudar a alcançar mais vidas e, claro, compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra. Meus amados irmãos e irmãs, abram seus corações para a palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 11. A cena é impactante. Um homem aleijado desde o nascimento, que por anos mendigou a porta do templo, agora anda, salta e louva a Deus no meio de todos. Ele havia recebido um milagre extraordinário através de Pedro e João. E, naturalmente, a multidão que testemunhou isso ficou absolutamente perplexa, maravilhada. O texto diz que, apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Percebam o primeiro ponto crucial aqui, o foco da multidão. Eles correram na direção de Pedro e de João. Seus olhos estavam fixos nos apóstolos. Eles viram um instrumento e por um momento esqueceram-se do Deus que usou aquele instrumento. E quantas vezes, irmãos, nós não fazemos o mesmo? Admiramos o pregador, o cantor, o profeta e nos esquecemos que todo o poder, toda a unção e toda a glória pertencem unicamente a Deus. Nós olhamos para o canal da bênção e nos esquecemos da fonte da bênção. Pedro, cheio do Espírito Santo, percebe isso imediatamente. Ele não aceita a glória para si. Ele não infla o peito dizendo, vejam o que a minha grande fé pode fazer. Não. A primeira atitude de Pedro é confrontar aquele desvio de olhar. Ele diz, israelitas, por que isto surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Ele está, na verdade, perguntando, por que vocês estão nos idolatrando? Porque acham que a força veio de nós. Ele imediatamente quebra qualquer tentativa de exaltação humana para colocar os holofotes onde eles sempre deveriam estar. E ele começa a apresentar o verdadeiro protagonista de toda a história. Pedro continua seu discurso, e agora ele se torna incisivo, direto. Ele não alivia a verdade. Ouçam com atenção a firmeza de suas palavras. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram diante de Pilatos, embora este tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida. Imaginem o peso dessas palavras. Pedro os acusa diretamente. Ele não diz alguns de vocês, ele diz vocês. Vocês trocaram o santo, o justo, o próprio autor da vida, por um homicida, Barrabás. Que troca terrível! Eles rejeitaram a fonte da vida e escolheram a personificação da morte. Mas a pregação de Pedro não para na acusação. Ela sempre aponta para a redenção. Ele continua. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nós somos testemunhas disso. Aqui está o centro do Evangelho. A morte não pôde detê-lo.
o poder de Deus reverteu a maior injustiça da história. E então, Pedro conecta a ressurreição de Cristo ao milagre que eles acabaram de ver. Ele explica a verdadeira causa da cura. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu saúde perfeita, como todos podem ver. Não foi o poder de Pedro, não foi a santidade de João, foi a fé no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Esse nome tem poder para curar, para restaurar, para libertar. A fé que vem de Cristo foi o canal que trouxe saúde perfeita àquele homem, e essa mesma fé, no mesmo nome, está disponível para nós hoje. Depois de uma confrontação tão forte, Pedro poderia ter deixado a multidão ali esmagada pela culpa. Mas o objetivo do Espírito Santo nunca é apenas acusar, é convencer do pecado para levar ao arrependimento e à salvação. E veja a mudança de tom, a graça sendo oferecida. Pedro diz: "Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes." Ele os chama de irmãos. Ele reconhece que não havia uma compreensão plena do que estavam fazendo. Isso não remove a responsabilidade, mas abre a porta para a misericórdia. E então vem o convite mais importante de toda a mensagem. Um convite que ecoa até os dias de hoje para cada um de nós. Pedro clama: "Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus." O que é arrepender-se? Não é apenas sentir remorso, é uma mudança completa de mente, de direção. É parar de andar no caminho do ego, da incredulidade, da autossuficiência e dar meia volta, correndo na direção de Deus. É concordar com Deus que o nosso caminho estava errado e que o dele é o certo. E por que devemos fazer isso? Pedro nos dá a promessa mais linda que um pecador pode ouvir: para que os seus pecados sejam apagados. A palavra grega para apagados aqui significa cancelar, limpar, remover completamente, como se limpa uma lousa ou se apaga uma dívida. Não é apenas perdoar, é fazer desaparecer o registro da ofensa. Pense nisso. Cada erro, cada negação, cada vez que trocamos o autor da vida por algo morto, Deus oferece um recomeço completo, uma ficha limpa, uma nova história escrita pela mão daquele que foi negado, mas que agora, em glória, nos oferece perdão e vida. A cura daquele homem era um sinal físico da cura espiritual que Deus estava oferecendo a todos. E essa oferta, meu irmão e minha irmã, continua de pé para você, agora mesmo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que ressuscitou o teu Filho, Jesus, dentre os mortos, nós nos colocamos na tua presença neste momento, com o coração aberto. Pai, quantas vezes, assim como aquela multidão, nós também olhamos para as pessoas, para as circunstâncias, e nos esquecemos de que Tu és a fonte de todo poder e de toda glória. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que desviamos o nosso olhar de Ti. Senhor Jesus, autor da vida, nós reconhecemos que muitas vezes, por ignorância ou por teimosia, nós Te negamos. Negamos o Teu poder quando duvidamos. Negamos a Tua santidade quando escolhemos o pecado. Trocamos a vida que Tu ofereces por coisas vazias, por assassinos de almas. Tem misericórdia de nós, Senhor. E agora, Pai, como o Teu servo Pedro clamou, nós também clamamos diante de Ti. Nós nos arrependemos. Nós nos voltamos para Ti. Nós queremos mudar de direção e correr para os Teus braços.
Eu peço agora, Espírito Santo, por esta pessoa que está assistindo e orando comigo, assim como a fé no nome de Jesus trouxe cura perfeita àquele homem, que a fé no mesmo nome de Jesus traga cura para esta vida agora, cura física nas enfermidades, cura emocional nas feridas da alma, cura espiritual naqueles que se sentem distantes de Ti. Fortaleça esta pessoa, Senhor. E acima de tudo, que se cumpra em nós a Tua promessa mais maravilhosa. Apaga os nossos pecados, limpa o nosso registro, cancela a nossa dívida. Dá-nos um coração novo, uma vida nova, um recomeço que só pode ser encontrado em Ti. Que um tempo de refrigério, de paz e de renovo vindo da Tua presença inunde esta alma agora. Eu abençoo esta vida, em o nome poderoso de Jesus. Amém e amém.